Olá, você que acompanha o canal da Metsu no YouTube, eu sou meteorologista Estel Cias. Quero te convidar para tu te inscrever aqui no canal, acionar as notificações e deixar teu relato, teu comentário para a gente. Na capa de Metsu.com, entre os muitos destaques, nós temos a chuva excessiva que já provoca deslizamentos de terra e alagamentos em parte de Santa Catarina. Acompanhe todas as informações aqui em Metsu.com. Aqui aquele espaço, você coloca o nome da sua cidade, são 10 dias de informação completa, com temperatura, quantidade de área de chuva importante para alguns municípios do sul e sudeste do Brasil. Acompanhe nosso monitoramento de raios, estações meteorológicas e também imagens de radar para ver onde é que anda a chuva, com que intensidade. Você pode acompanhar aqui gratuitamente. E se precisar de um laudo, foi afetado por uma enxurrada, vendaval, preencha o formulário laudos e a Metsu entra em contato com você. E seja assinante dos nossos produtos, aí você pode acessar aqui os mapas, os gráficos, tem previsão de hora em hora, tem alerta, tem previsão de granizo, geada, frio, calor, tudo você encontra por aqui. Vamos falar então deste ciclone extratropical que se forma entre esta terça e a quarta-feira. Um ciclone que tem algumas características especiais, duas principalmente. Primeiro, se forma bem mais ao norte do que geralmente os ciclones nascem, a gente chama de região ciclogenética, onde nascem os ciclones, que geralmente é entre Argentina, Uruguai e Rio Grande do Sul. É uma região de grande contraste térmico e que acaba favorecendo o aprofundamento da pressão atmosférica, dando origem a ciclones, geralmente no Oceano Atlântico, na altura do Rio Grande do Sul, a bacia do Foz, na foz do Rio da Prata. Agora, esse ciclone, ele está se formando numa região atípica, então uma das características especiais está bem mais ao norte do que costuma a se formar. Aqui a projeção do modelo europeu, projeção para o começo da quarta-feira, tem esse sistema de baixa pressão atmosférica aqui entre Paraná e São Paulo, e olhando para o final da quarta-feira, um reforço, aquele sistema, aquela baixa que estava aqui mais deslocada, e um reforço da baixa pressão aqui na altura do estado de São Paulo. Então, pela configuração, pela solução do modelo europeu, aqui a gente tem toda a trajetória da chuva associada a esse sistema de baixa pressão, tem uma frente fria junto com o ciclone. Nós temos a atuação deste ciclone entre o Paraná e São Paulo. Na altura, né, do Paraná e São Paulo, vejam que aqui ele se forma bem próximo à costa e depois vai avançando para o oceano. Então essa é a primeira característica, né? Primeiro, a região que está se formando, que não é muito típica, e a proximidade da costa. Aqui é a saída do modelo europeu, mas eu vou colocar aqui a saída do modelo americano. Ele coloca muito rente à costa entre o nordeste de Santa Catarina e Paraná, um pouquinho mais ao sul, mas vejo toda a extensão dessa área de baixa pressão influenciando também São Paulo, modelo americano. Modelo canadense entre Paraná e São Paulo, também muito próximo à costa, o centro de baixa pressão atmosférica. E o modelo Icon tem uma solução um pouco diferente, um pouco mais ao sul do que essas regiões, mas a grande maioria dos modelos realmente concentra entre Nordeste de Santa Catarina, Paraná e São Paulo, a altura de atuação deste ciclone extratropical. Extratropical porque tem essas características, se forma próximo à costa, depois se afasta para alto mar e tem também o seu princípio de formação no contraste de temperatura. Então nós devemos ter um cenário de maior risco para as áreas do leste do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e até mesmo nordeste do Rio Grande do Sul. Dois impactos, a chuva, que já é volumosa em parte de Santa Catarina, o nordeste de Santa Catarina já teve acumulados acima de 100 milímetros em vários municípios, até mesmo no interior, e essa chuva vai seguir. Nós devemos ter pelo menos aí boa parte da quarta-feira ainda com instabilidade, na quinta ainda entre São Paulo e Rio de Janeiro, depois é que o tempo vai abrindo e vai caindo a temperatura, porque esse ciclone extratropical, ele faz isso com o vento, tem toda essa circulação no sentido do ponteiro do relógio em torno dessa baixa pressão atmosférica, e vejam essa trajetória do vento aqui, ele vai realmente se deslocando de forma a trazer o ar polar e espalhar pelo centro do país, sul e centro do país. Então, primeiro ele traz esse impacto em relação à chuva, em relação a essa corrente de vento aqui, indo ao encontro da Serra Geral, da Serra do Mar, tendo impacto também no Rio de Janeiro e na Serra da Mantiqueira. Então essa corrente de vento encontrando aquele paredão de serra, subindo, formando nuvens carregadas e trazendo um cenário
até de chuva orográfica, que é justamente associada ao relevo e por isso muitas vezes gera volumes muito altos de precipitação, como já aconteceu aqui no Vale do Itajaí, na região mais ao nordeste de Santa Catarina, esse volume alto de precipitação que pode se repetir em outras áreas e até o começo da quinta-feira trazer um volume até excessivo de precipitação com risco de escorregamentos, com risco de alagamentos, enchimento de arroios e aqui o volume de precipitação que os modelos estão indicando, aqui pegando os campos de cima da serra no Rio Grande do Sul, com 75 a 100 milímetros, todo o centro-leste de Santa Catarina com volumes ao redor de 100 milímetros, algumas áreas até com 150 milímetros, 200 milímetros, leste do Paraná e sudeste aqui do estado de São Paulo. Mas, é claro, isso aqui é o que o modelo está indicando, mas pela trajetória do vento, pela configuração do ciclone, poderemos ter surpresas nos acumulados de precipitação, justamente por essa configuração do vento encontrar a serra e formar nuvens muito carregadas, trazendo esse cenário de bastante chuva aqui para o leste do sul do Brasil e pegando também parte de São Paulo e Rio de Janeiro. E o outro impacto é o vento, que eu volto aqui, esse aqui é o vento em 1.500 metros de altitude, mas nos dá um indicativo às áreas de maior risco. Então, leste de Santa Catarina, inclusive Florianópolis, 80 a 100 km por hora, litoral do Paraná também, com previsão de rajadas de 80 a 100 km por hora, praticamente todo o litoral paulista, capital paulista, região metropolitana de São Paulo, com 60, 70 km por hora, Curitiba também com 60, 70 km por hora, Florianópolis, entre as capitais, pode ter o vento mais forte, aí com rajadas ao redor de 100 km por hora, Rio de Janeiro também, durante o final da quarta e começo da quinta-feira, também com vento forte, não só na capital fluminense, mas também toda a faixa litorânea. E na medida em que o ciclone se afasta, ele traz um terceiro impacto, além do vento e da chuva, que é a agitação marítima, risco de ressaca, ondas acima de 5, 6 metros, pegando principalmente a faixa litorânea que vai desde Santa Catarina até o Rio de Janeiro. Então toda essa área aqui com risco de mar agitado, de mar revolto e de ondas muito altas. Rio Grande do Sul, impacto maior, litoral norte, 50 a 60 km por hora de vento e a chuva mais excessiva nos campos de cima da serra, naquelas áreas de maior altitude no território gaúcho. Chove nesta terça-feira em grande parte do Rio Grande do Sul, nesta quarta o tempo já começa a firmar pela metade sul e oeste, na quinta-feira o tempo abre. Então os impactos maiores deste ciclone é entre Santa Catarina e o estado do Rio de Janeiro. Então siga acompanhando nossos alertas de curto prazo, nosso monitoramento em metsul.com, nas nossas redes sociais e claro, aqui no canal do YouTube a gente volta também com mais conteúdo e informação para vocês. Até mais!